conversar agora com o médico ortopedista Gustavo Melo, já está aqui ao meu lado, para a gente transformar esse incentivo em algo positivo, né? Sem extrapolar os limites. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Sempre bom estar aqui podendo falar sobre atividade física, o esporte e esse estímulo a mais agora com as Olimpíadas de Paris. Pois é, isso. Nós seres humanos temos essa coisa, né? Às vezes tem algo amortecido, quando a gente vê um resultado bom ou vê que aquilo é bom, a gente se incentiva para fazer. Mas aí, nesse caso, o senhor que também é, né, um desportista, também gosta faz caminhadas, faz corridas, né, pratica esportes, quais são os principais cuidados que a gente deve tomar, por favor? Pronto. Assim, inspirado nas Olimpíadas, a gente viu que teve a medalha de prata agora na marcha atlética. É isso, eu estava... Foi essa que tivemos muito agora. Obrigada, me faltou a modalidade, marcha atlética. Marcha atlética é bem diferente para mim e acho que para a maioria da população. É um tipo de corrida que você não pode tirar o pé do solo ali, você tem que ficar próximo um pé do outro, sem saltar, né? Então a corrida em si é um esporte que tem um salto. Na marcha atlética tem que ter mantido o pé ali ao solo. Mas assim, para prevenção de lesão, a gente tem alguns fatores importantes, tá? Eu sou corredor, sou ciclista, maratonista e estou sempre praticando atividade física o tempo todo, então eu sinto na pele também. Sim. E assim, um dos principais pontos é aquele trio que a gente sempre fala: alimentação, treino e atividade física regular, certo? O que seria tudo junto? O sono. Quando você dorme mal e vai praticar atividade física logo em seguida, você perde um pouco o reflexo. Isso dá um aumento um pouco de chance de lesão. Você se alimenta mal, alimentos muito processados, alimentos industrializados, você tem um pouco mais de inflamação no corpo, aumenta também um pouco mais a chance de lesão. E a atividade física organizada, que é quando o seu treinador monta para você, você tem uma progressão gradual. Aquele atleta, aquele corredor, aquele jogador de futebol que só joga no final de semana, você joga uma vez e passa 6 dias de repouso. Aí então o corpo não evolui muito bem, ele não se adapta, aumenta a chance de lesão. Quando você vai dia sim, dia não, alterna 3 vezes por semana direitinho, você dá tempo para o corpo se preparar e aí você diminui essa chance de lesão. Então é um conjunto de atividades, né? Aí algumas atividades paralelas e um conjunto de cuidados. Sim. Agora, doutor, nem todo mundo tem condições de ter essas atividades todas ou de ter esse gerenciamento. Pronto. Porque, por exemplo, a gente às vezes acorda, estou falando exemplo próprio, vai dar uma caminhadinha, vem trabalhar de manhã cedo e depois só chega em casa à noite. Então só tem o fim de semana às vezes, por isso às vezes nós somos os atletas do fim de semana ou quem se exercita mais no fim de semana. Aí chega no fim de semana às vezes, que é esse o exemplo que eu quero dar, hoje eu vou descontar o da semana. Aí vai bem ali para o Parque da Cidadania ou escolhe uma avenida como a Raul Lopes e vai caminhar 2 horas, vai caminhar 1 hora, ou seja, durante a semana caminha 10, 20 minutos. 15 a 20 minutos. Quando chega no final de semana, quer descontar. E, às vezes, acaba se lesionando. O que pode acontecer? A gente pode fazer isso? Esse é um equilíbrio bom ou não? É melhor mesmo continuar nessa cadência de fazer um pouquinho toda semana? E se tiver condições de profissionais para lhe auxiliar, ótimo. Se não tiver, pelo menos que tenha algum tipo de orientação e de cuidado. Pronto. Assim, a atividade física sempre é benéfica, certo? Melhor do que ficar a semana inteira sem praticar nada, tendo um dia de atividade já é importante. Mas a melhor recomendação seria 3 vezes por semana, 50 minutos, que dá 150 minutos por semana. A gente pode dividir também em 5 vezes de 30 minutos. Pronto. Isso é o que recomenda a Sociedade de Cardiologia e de Medicina do Esporte. Então, com isso, você tem melhor qualidade de vida, você tem melhor capacidade cardiorrespiratória, e aí também tem mais benefícios, que é emagrecimento, prevenção de lesões. Se você não tem um acompanhamento profissional, você já pode partir com a evolução gradual, que eu falei. Então você vai caminhar 10 minutos hoje, amanhã mais 10, na semana que vem sobe para 15, fim de semana começa com 30, vai para 35, 40. Evolução gradual, o corpo se adapta. Isso é que é importante. Nós temos aqui na emissora um grande corredor também, o senhor que corre deve saber, maratonista deve saber, que é o Zanviana. E ele me dá altas dicas e ele exatamente fala isso. Ele não, Edna,
caminha, eu falo, eu tenho muito medo de correr, né? Eu gosto mais de caminhar, mas eu gostaria de correr. Ele disse, não, você vai gradualmente. Ou agora você só anda meia hora, amanhã uma, e assim você vai fazendo. Vai colocando metas, né, doutor? Também é bom que a gente se planeje. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do planejamento e aí já incluísse a alimentação. Pronto. O planejamento é muito importante, certo? Quando você tem uma meta lá na frente, você tem que se organizar para atingir aquela meta. Isso pode ser começar a correr, fazer uns 5 quilômetros daqui a 6 meses ou 3 meses, mas a gente tem que ter um planejamento. Eu quero entrar no vestido, quero emagrecer um pouco. Sempre você tem que ter uma meta para o corpo saber onde quer chegar. Quando você fala de corrida, o Zan Viana também é colega meu, a gente corre trilha. Por isso que eu citei, eu falei, no mínimo ele conhece o Zan. Conhece, já corremos algumas provas aí. Isso. E aí a gente comenta que é interessante você, com essa meta, você ter essa evolução passo a passo. Para quem já caminha, a gente vai alternar caminhada com corrida. Caminha 1 minuto, corre 1 minuto. Mais daqui a uma semana, caminha 1 minuto, corre 2 minutos. E vai evoluindo, certo? O corpo, no começo, você vai sentir um pouco de falta de ar, desconforto, e aí o corpo vai se adaptando. Ficar esbaforida. Vai ficar esbaforida, mas de pouquinho em pouquinho você vê que já correu 1 quilômetro, já correu 1,5 e vai evoluindo. E isso na maioria dos esportes. Certo. E a alimentação, como você mesmo mencionou, é muito importante, tá? Primeiro, quando a gente tira os alimentos que a gente sabe que é muito industrializado, você já tem uma resposta boa. Então, alimentos que têm menos embalagem. Fruta, verdura, carne, frango, peixe, ovo, leite é o básico que você vai ter todos os nutrientes. Diminuindo as embalagens, você já tem um ganho muito bom, muito positivo. E não precisa ser coisa cara. Você comeu ovo, comeu frango, legumes e vegetais, você já garantiu todos os micronutrientes e uma resposta boa. Diminuir um pouco dos industrializados, o fast food, você tem uma resposta muito boa. É porque os nossos hábitos alimentares, com o passar dos anos, não ficaram tão bons, né? Então, para resumir do que a gente deve evitar, a gente fala desses mais industrializados e embalados, para não citar nenhum. Ninguém aqui é contra, nem faz campanha contra, tudo é dosado. Agora, o bom mesmo é, como o doutor disse, né? Frutas, verduras, legumes, ovos e as carnes, e aí dá para ser acessível a todos os públicos, né? A gente sempre dá a opção aqui, que a gente mostra muita especialidade, fala de muitos assuntos, para todos os públicos, né? Então, você que tem um poder aquisitivo alto pode fazer uso de multiprofissionais, né? Contratar pessoas, um personal. E você que não pode, vá bem ali no Parque da Cidadania, controle, vá fazendo aos poucos, como o doutor está dizendo. Outra preocupação que nós temos é com relação à faixa etária. Hoje em dia correm todos, crianças, jovens, idosos, mas nós, idosos, temos que ter um pouquinho mais de cuidado. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho das faixas etárias e dos cuidados que as pessoas mais velhas devem ter, porque nós já tivemos casos, e isso em todas as faixas, de infarto, né? Infelizmente até com morte e tudo mais. Então eu queria que o senhor desse esse alerta para a gente, por favor. Pronto, assim, o jovem, 20 anos para baixo, esse já está mais tranquilo, um check-up legal básico já dá para começar, tá? Pronto. Mas é quando você começa a chegar de 35, 40 para cima, você já tem que incluir uns exames cardiológicos, tá? Isso. Dependendo também do seu histórico familiar. 50 mais, é legal você ter um acompanhamento também com ortopedista para ver joelho, coluna. Tem essa parte aí, o senhor que é ortopedista sabe. Mas se você não tem condição de começar agora, já começa caminhando, que o corpo vai lhe dar os avisos. Você caminhando, tem uma dorzinha, você procura o profissional, se ela perdurar mais do que 2 dias. Aí, para praticar atividade de performance, que é a intensidade é um pouco maior, participar de uma prova de 5 km, que está muito comum aqui em Teresina, se você tem ali 40 mais, é legal fazer pelo menos o básico cardiológico, tá? Certo. E 60 mais, hoje em dia já está obrigatório. Entrou uma lei agora que a partir das 60 mais, você tem que ter o exame cardiológico assinado para participar de corridas, competições. Certo. Mas comece na sua caminhada, comece no seu passeio ali no final de semana. O importante é começar, tá? E aí o corpo vai dando os sinais. Se você precisa de algo a mais, e se você quer intensidade, aí é importante ter o profissional também. Nós estamos falando da caminhada e também da corrida, mas a gente vê muito atualmente aqui em Teresina também os ciclistas, né? Sim. As pessoas estão cada vez mais andando de bike e em grupos, e aí eu aproveito para fazer o parênteses do cuidado com o trânsito, cuidado à noite e cuidado nas BRs. E aí, doutor, eu queria fazer essa pergunta para o senhor da diferença de algumas modalidades. Pronto. Se o senhor puder colocar para a gente, entre elas o ciclismo, mas tem outras também, né, que as pessoas praticam, fazem natação e tudo mais. Quais são os outros cuidados com as lesões que nós devemos ter em outras modalidades? Pronto, falando
da caminhada e da corrida, é um pouquinho mais de chance de dor e lesão no joelho, tornozelo ali, tá? No ciclismo, é um pouco mais de dor na coluna quando a bicicleta não está adaptada para você, o tamanho, tá? Mas é um esporte muito legal porque não tem impacto. Então, quem tem dor nos joelhos, o ciclismo é o principal para iniciar. Já quando você vai para o esporte que muda de movimento imediatamente, como o futebol, um beach tênis, um crossfit, você tem que ter uma preparação um pouco maior de fortalecimento. Você faz um pouquinho de academia ali inicial para fortalecer músculos e tendões para ir para esses esportes que tem mais mudança brusca de movimento. Mas cada esporte tem uma chance maior de uma lesão, uma articulação diferente. E aí a base é o fortalecimento e o início progressivo, tá? Então assim, no futebol de fim de semana a chance maior de lesão de joelho, na corrida um pouquinho também no joelho, tornozelo ali, e na bike é a coluna por causa do tamanho da bike, da posição que você está. Mas não podemos ter medo e deixar de fazer com medo da lesão. A gente tem que começar e sentir a dorzinha, devagar o corpo vai avisar e aí a gente vai progredir para tratar e prevenir. Por exemplo, a ginástica rítmica, a dança, hoje a gente tem vários aparelhos e acessórios onde a gente faz um exercício mais rápido, né, e com muito mais movimento. E o peso, a altura, tudo isso vai contar. Quando a gente às vezes chega numa academia, falo no lugar de fala, viu? Estou dando depoimento no lugar de fala. Os instrutores, muitas vezes, não em todas, não, vamos fazer, você vai experimentar todos os aparelhos, no caso da musculação, e aí eu queria que falasse da musculação também um pouquinho, porque sempre é necessário, né, e toda atividade a gente acaba acoplando também, unindo a musculação. Aí, independente, não pergunta às vezes nem se você tem um problema de saúde, qual a tua idade, nada. Vamos fazer uma aula teste, né, como chama? Aí você vai em cada aparelho. De repente, você empaca em algum exercício daquele ali, dói aqui, pode até ter uma lesão, né? E a dança, nem pensar, a dança é frenética. Quando eu comecei a visitar as academias, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso aí? E aí, como eu, por exemplo, que gosto muito de dança, me arrisco, me jogo. Mas a gente tem que ter algumas limitações, então a gente tem que ter cuidado, né? Então, eu acho que é bem como o senhor disse, né? Sentir uma dorzinha, opa, para, né? Então, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também disso, para a gente ter cuidado, né? Pronto. Quando a gente for fazer um teste, quando a gente for testar os nossos limites, né? Pronto, assim, inspirado na musculação, essa eu digo que é o exercício base, tá? Porque a gente vai ter a poupança muscular. A musculação, a gente aumenta a sua massa muscular, que a cada ano, dos 30 a 40, você perde 1 a 2% de massa muscular. Então, você precisa dessa poupança, essa reserva de músculo para viver bem. E a musculação é a base principal para todos os esportes. Quando você chega na academia de musculação, você vai iniciar nos aparelhos, tá? Porque o aparelho é projetado para você ter ângulos de movimentos mais seguros. E aí, quando você evolui dos aparelhos, você vai para os pesos livres, que aí você tem mais estabilidade para fazer aquele movimento corretamente. Então, assim, aí você pula para um esporte de alto impacto, de movimento mais rápido, a dança, a ginástica artística, você precisa de técnica. E aí você tem que ter realmente alguém para lhe ensinar a técnica para você orientar e evoluir. Mas tanto a musculação como a ginástica artística, muito importante, como a dança, é legal ter o seu técnico ali, que seria o profissional de educação física. Esse é essencial para prevenir essa lesão e os riscos inerentes ao exercício físico. Pronto. Mas tem que começar. Isso. O assunto aqui é longo, o papo é longo, eu iria muito mais tempo. Então, para fechar, eu gostaria que a gente falasse o seguinte, tudo certo, mas aí aconteceu uma lesão. A gente tem mania de se automedicar ou de rapidinho fazer alguma coisa. Sempre tem alguém que entende do assunto. E aí bota gelo, estica a perna, bota a perna para o alto, faz isso, faz aquilo. Na rua ou na academia? Na academia é mais fácil, porque a gente tem ali sempre o instrutor. Sim. Mas se você tem uma lesão, por exemplo, agora a gente está falando de Olimpíada, né? A gente está fazendo exercício na avenida, na rua, correndo. Como agir, doutor? Pronto, primeiramente a gente tem que diferenciar a dor da lesão, principalmente a lesão do estiramento, da contusão, do entorse, tá? Porque existe a dor muscular tardia. Quando você inicia um movimento, um exercício físico novo, seu corpo vai sentir um pouquinho de dor, porque você está se adaptando. E aí se essa dor perdura por 2 dias ou mais, ou é uma dor mais intensa, você já pensa na lesão, tá?
E aí, assim, diferenciando entre a dor muscular tardia, que é do movimento, do exercício, para a lesão, que é, como eu falei, 2 dias ou mais, e está incomodando, está deixando de fazer aquele exercício porque ela está incomodando, e aí é a hora de você procurar o profissional, tá? A gente da medicina, da ortopedia em si, a gente avalia tudo isso. A gente vê o formato do seu corpo, sua anatomia, se você tem uma perna mais encurtada do que a outra, se você já tem uma dorzinha no ombro anterior, na coluna. Sim. Isso vai limitar para alguns exercícios, mas agora na medicina moderna a gente não deixa o paciente totalmente imobilizado, tá? Então, assim, teve uma lesão, teve uma dor, tem que tentar ao máximo não deixar ele totalmente imobilizado. Machucou o pé, o joelho, tem os braços para mexer. Isso. Machucou o ombro, continua movimentando as pernas, para não deixar de perder essa aderência, deixar totalmente voltar para o sedentarismo, tá? A gente quer que se manter sempre ativo. E até é ruim para a saúde mental, quando a gente fica... Saúde mental muito importante. Não é? Quando a gente fica parado muito tempo. Eu tenho uma perguntinha aqui no final, Lorena. Pode? Dá tempo? Vamos lá. Um amigo aqui disse que um colega dele mandou para ele. Ó, você falou da lei que exige um exame cardíaco antes de uma competição. Quanto tempo dura a validade desse exame? Porque os amantes da corrida têm provas quase todo final... porque os amantes de corrida têm provas quase todo final de semana, né, Ed? Pronto, geralmente os exames cardiológicos ele tem duração de 6 meses, tá? Sim. Então, assim, você conversa com o cardiologista, se você quer fazer uma prova e tem 60 anos ou mais, para ele fazer seus exames cardiológicos e assinar esse laudo para você estar apto àquela atividade física que seria uma corrida, tá? Certo. Pronto, então nós conversamos aqui com o senhor Gustavo Melo, médico, ortopedista e um atleta, né, gente? Ciclista, maratonista, também na atividade. Muito bem. Medalhas? Tá cheio em casa, tá lotado. Então, da próxima vez, nós para nos mostrar, né? Não já mostrou aqui no programa? Não, vamos trazer. Olha aí. Vamos falar das atividades, das maratonas aí. Estou indo para Buenos Aires fazer uma maratona lá. Chique, Buenos Aires, muito bem. A gente vai estar torcendo pelo senhor. Pronto, tá trazer medalha. Não, vou chamar de você, muito jovem. Tá bom. Muito prazer. Olha aí, gente, que bom exemplo, né? Uma pessoa que tem suas atividades, uma profissão, não deu nem tempo aqui da gente falar da atividade dele, mas deve ser bem corrida, né, doutor? Com certeza. Médico ortopedista, hoje em dia, procura geral, ainda mais com esse frenético aí, tempo de corridas tanto das nossas corridas do dia a dia, como também das nossas atividades. Então aí, dando um bom exemplo para todos nós de que a gente deve se cuidar, como a gente sempre fala aqui, né? Deve se prevenir, deve estar sempre em atividade, e esse trio aí é fundamental mesmo. A gente tem que se exercitar, a gente tem que se cuidar da saúde física e mental. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia.